aqui para mostrar a nova versão do osso temporal artificial, que é o Auris Ottoboni. Ele foi uma junção, uma colaboração entre a Fundação Otorrino e a empresa Replicare de Curitiba. E com isso nós juntamos as nossas forças, porque a Replicare já fazia uma peça chamada Auris e nós fazíamos a peça chamada Ottoboni. E aí, aqui no laboratório de pesquisa da Faculdade de Medicina, nós fizemos algumas modificações, fizemos algumas sugestões e a peça ficou muito próxima à perfeição. A grande vantagem de peças artificiais, primeiro, é que você tem um acesso fácil. Hoje em dia é muito difícil você conseguir peças cadavéricas para fazer o treinamento cirúrgico. Essas peças artificiais, elas são uma réplica exata de uma tomografia computadorizada de uma pessoa com um ouvido normal. Então, você pega e digitaliza essa imagem e essa imagem vai ser usada na impressora 3D. Mas fora a impressora 3D, existem ainda alguns trabalhos que se fazem para chegar no produto final. Então, como vocês podem ver, o Auris Ottoboni, ele tem um material muito próximo ao osso humano. Quando a gente broca, quando a gente disseca, você vai ver que a textura é muito próxima do osso humano. Outra vantagem que as peças artificiais têm é a possibilidade de marcarmos as estruturas importantes através de cores. E com isso, aqueles que estão iniciando no processo, eles vão ter a vantagem de poder saber onde estão as estruturas que às vezes no começo, num osso temporal de cadáver, é difícil de a gente distinguir para quem está começando. Então, se a gente vê aqui, a gente tem a parede lateral do osso temporal, que é exatamente igual a um osso temporal quando a gente vai dissecar um osso temporal de cadáver. E aí a gente tem a escama do osso temporal e a gente tem a parte cortical do osso temporal, dividida por uma linha imaginária chamada linha temporalis, que vem do arco zigomático. Então, daqui para superior e para cima é porção escamosa, tá vendo? É só uma escama de osso. Da linha temporalis para inferior, para baixo, você tem a cortical da mastóide, onde estão contidas as células da mastóide. Você vê ainda o conduto auditivo externo, com o osso timpânico fechando o conduto auditivo externo. E ainda a cavidade glenoide, onde é articulado o côndilo da mandíbula, nessa posição aqui. E aí a gente vê a proximidade do côndilo da mandíbula do conduto auditivo interno e do ouvido em si, e por isso que algumas doenças da articulação temporomandibular podem causar dores de ouvido, simulando então problemas de ouvido. Se a gente virar essa peça para posterior, para interno, para o lado interno, a gente vê que ela é revestida de uma membrana. Essa membrana é a dura mater, e essa dura mater vai ser muito importante na dissecção para a gente saber os limites da dissecção. Então essa dura mater está aqui e a gente vê na parte superior o assoalho da fossa média. Então, no assoalho da fossa média, a gente vê a impressão de um arco, que é a eminência arcuata, que é a projeção do canal semicircular superior no assoalho da fossa média. E a gente vê ainda o plano do meato acústico interno, que se a gente vê aqui, ó, o meato acústico interno está aqui, então o plano do meato acústico interno está exatamente aqui. A gente vê também a entrada do nervo petroso superficial maior, que é um ramo do nervo facial que está nessa posição. E ainda a gente vê a região do tegmen tímpano.
Essa região do tegmen tímpano, que tem uma coloração um pouco diferente, é porque aqui é mais fino, o osso é mais fino, e se a gente furar aqui, a gente vai dar dentro da cavidade timpânica. Então por aqui é que a maioria das infecções de ouvido se disseminam intracranialmente. Se a gente vê a fossa posterior, ainda nessa parte posterior da peça, essa fossa posterior, ela contém principalmente o seio sigmoide, que a gente está vendo aqui, né? Que você vai vê-lo também na dissecção, a parte interna, e a gente vê também o conduto auditivo interno. O conduto auditivo interno permite a entrada de dois nervos, o nervo facial, que é o 7º par craniano, e o nervo cócleo-vestibular, que é o 8º par craniano. O cócleo-vestibular, ele é dividido no seu ramo coclear e nos seus dois ramos vestibulares, vestibular anterior e vestibular posterior, como a gente exatamente está vendo aqui nessa peça, representado aqui o facial em amarelo e o cócleo-vestibular em laranja. Se a gente vê essa posição aqui, a gente pode ver a entrada do óculo motor e a entrada do nervo trigêmeo também, e a saída da carótida, que nessa região onde a gente tem também a chamada AICA, né, a artéria cerebelar. Ainda prosseguindo aqui nessa fossa posterior, a gente pode ver um outro arco, né, impresso aqui, que é o arco correspondente ao canal semicircular posterior. E justamente mais inferior a ele, a gente encontra uma estrutura que faz parte, que é quase como se fosse uma evaginação da dura mater, que é o saco endolinfático, que foi marcado aqui em vermelho, tá? Mais inferior ainda, a gente tem a saída dos outros pares cranianos, que são o 9º, o 10º e o 11º. Se eu olhar a parte inferior, a parte de baixo do osso temporal, né, parte inferior do osso temporal, a gente vai ver a eminência mastoidea, né, ou a ponta da mastoide, onde está inserido parte do músculo esternocleidomastoideu. A gente vai ver o processo estiloide, que nesse caso é um processo estiloide pequeno, e a gente vai ver o forame estilomastoideu, onde tem em amarelo o nervo facial, a saída do nervo facial aqui para o pescoço e depois para as partes moles da face. A gente vai ver ainda a cavidade glenoide, né, que está aqui, né, o arco zigomático, né, porque o arco zigomático está exatamente nessa posição, e a gente vai ver a carótida, a entrada da carótida e a entrada da jugular, onde vai dar o bulbo carotídeo e o bulbo jugular dentro do osso temporal. Então essas são as estruturas básicas que a gente tem que ver numa dissecção. E agora nós vamos mostrar essa dissecção para vocês, como é feita e o que a gente pode ver aqui no Auris Ottoboni. Eu, Ricardo Bento, já dissequei vários ossos temporais artificiais, alguns, tem poucos no mundo. Esse aqui, sem dúvida, é o mais perfeito que eu já dissequei, o mais próximo da realidade.